ponto importante também é que todos esses modelos, eles continuam válidos nos dias de hoje. A fiscalização de conteúdo local, a apuração do conteúdo local realizado no bloco ou campo, ela é realizada ao final da fase, quando se tem condição de somar todos os valores e verificar o percentual. Então, os blocos que foram licitados a primeira, quarta, quinta, sexta, que se converteram em campos, terão sua fiscalização da fase de exploração e etapa de desenvolvimento realizados de acordo com as regras contratuais vigentes à época. Então, o modelo, a partir de agora, é o sistema de certificação, mas essas regras de conteúdo local que foram utilizadas nas rodadas anteriores continuam sendo válidas para os blocos listados. Aqui eu coloquei um fluxograma para ter uma ideia geral como funciona a dinâmica entre os personagens no processo. A ANP, os operadores, certificadoras e fornecedores. A ANP, ela fiscaliza os contratos dos operadores. Ela recebe a informação desses operadores de relatórios de investimentos trimestrais, que seguem o mesmo modelo do contrato. Então, eles informam de acordo com cada item de compromisso do contrato, eles informam os investimentos realizados trimestralmente. No momento das auditorias e fiscalizações, para comprovar os investimentos locais, de conteúdo local, eles fornecem as notas fiscais e certificados de conteúdo local. Os operadores, no momento de aquisição de serviços e bens aos fornecedores, desde que necessária a comprovação de conteúdo local, solicitam o certificado de conteúdo local. E os fornecedores, por sua parte, vão fazer a contratação de serviço de certificação das empresas credenciadas na ANP, certificadoras, que vão emitir o certificado de conteúdo local. Nas aquisições realizadas pelos operadores diretamente, eles também podem emitir junto às certificadoras os certificados de conteúdo local. A ANP também realiza o credenciamento e auditoria, tanto das certificadoras quanto do processo de certificação das certificadoras. E, trimestralmente, as certificadoras enviam os certificados que são emitidos e cancelados. Tratando-se do arcabouço regulatório, a gente possui no contexto de conteúdo local da ANP, 4 resoluções e os contratos assinados de concessão, partilha de produção e cessão onerosa. A resolução 37 e 38 tratam das certificadoras e do processo de certificação. A 37 trata dos critérios para aprovação de empresas, para se tornarem habilitadas a emitirem certificados, e a 38 dos critérios de auditoria realizados nas certificadoras, os procedimentos, escopos e as sanções. A resolução 39 trata da declaração do relatório de investimentos locais por parte dos operadores ANP. Trata do escopo dos investimentos a serem alocados nos itens de compromisso. Então, aquela tabela que consta no contrato de 7ª rodada em diante, para cada item existe uma descrição sobre quais são os investimentos, quais são os bens e serviços que devem ser alocados em cada item. Esses relatórios são utilizados como um subsídio para a comprovação dos investimentos de conteúdo local no momento da fiscalização. A resolução 19, que foi publicada em 2013, foi uma revisão da resolução 36 e trata da metodologia de certificação de conteúdo local. Trata aí as definições, a abrangência, os procedimentos e a cartilha de conteúdo local. Atualmente, nós temos credenciados na ANP 32 certificadoras. Elas são credenciadas em 21 áreas distintas, que são essas aqui nessa tabela. E a gente coloquei aqui do lado direito a quantidade de certificadoras credenciadas em cada área de atuação. Em 2014, foram conduzidos 6 processos de auditoria nas certificadoras, e em 2015 estão em andamento 13 processos de auditoria. Aprofundando um pouco na resolução 19, que trata da metodologia, eu coloquei aqui o artigo 6º, onde explica que qualquer item adquirido e utilizado pelo concessionário na execução dos contratos de concessão, cessão onerosa ou partilha, na fase de exploração ou etapa de desenvolvimento, desde que se enquadre nas definições de bem material, bem para uso temporal, conjunto, serviços de mão de obra, sistemas para uso temporal, sistemas, e haja necessidade de comprovação para efeito de cumprimento de conteúdo local contratual, deve ser certificado de acordo com o estabelecido nessa resolução. Basicamente, todos os investimentos realizados pelo operador, desde que certificáveis, previstos na resolução 19, devem se enquadrar nessas 6 classes aqui.
Ou vai ser um bem, ou vai ser um material, ou um bem de uso temporal, uma contratação por meio de afretamento ou aluguel, sistema de uso temporal, serviço de mão de obra, sistema ou conjunto. E é importante observar que o operador ele não tem a obrigatoriedade de certificar todos os investimentos de bens e serviços. Ele certifica aquilo que houver necessidade de comprovação. Entendemos como bem máquinas e equipamentos, que possuem a sua definição na resolução, e inclui-se como bem também os itens e subitens referentes aos compromissos contratuais. Como material são os consumíveis e objetos que compõem obra, construção, montagem, atividade afim, desde que não se enquadrem os itens e subitens de compromisso das tabelas dos contratos. O bem de uso temporal e sistema de uso temporal, a definição de bens e sistemas quando contratados por meio de contratos de aluguel, afretamento ou arrendamento. Serviços de mão de obra são serviços puramente de mão de obra. Sistemas qualificam-se como sistema das sondas, unidades estacionárias de produção ou módulos e embarcações de apoio. E conjunto, bens e materiais desde que associados a serviços. Aqui eu trouxe um exemplo sobre a certificação de bem. Como me disseram que a BIMAC seria presente, eu coloquei mais específico para bens. Então, na cartilha é apresentada essa fórmula aqui de cálculo de conteúdo local para um bem. E o exemplo aqui seria o caso de um motor, que é composto por vários componentes. Então, a metodologia de certificação de conteúdo local para um bem, ela basicamente trata da medição do que é importado naquele bem. Então, existem a resolução ela prevê duas situações. Quando um bem já está no mercado, já existe um preço de venda, ou quando não existe um preço de venda, mas existe cotação de produtos similares no mercado. A medição das parcelas importadas desse componente é medida nesse numerador, no X, e o denominador trata-se do preço de venda do bem. Então, basicamente, são somados os componentes importados diretamente pelo fabricante ou compradora, os componentes importados por terceiros adquiridos no mercado interno, e o valor de parcela importada de bens certificados, que é o caso quando um bem possui um outro bem como componente. Então, tem a necessidade de certificação desse bem a priori, para saber então qual que é o percentual importado daquele bem para compor o bem pai. Neste caso, os valores aferidos de importados tratam-se do valor CIF, mais o imposto de importação. Ou no caso dos componentes importados adquiridos no mercado interno, do valor nota fiscal menos os impostos, o IPI e o ICMS. O preço de venda também desconsidera o imposto IPI e o ICMS. Quando não houver o preço de venda desse bem no mercado interno, mas houver cotações, serão utilizados os valores FOB para os componentes importados diretamente pelo fabricante. Quando os componentes forem importados por terceiro e adquiridos no mercado interno, exclui-se o IPI e ICMS, assim como também o valor das parcelas importadas do bem certificado. E com o preço do bem, utiliza-se o valor FOB para exportação, ou, quando não houver, 3 cotações FOB de bens com especificação e características semelhantes. Os bens produzidos no Brasil e comercializados via Repetro, eles devem ser certificados na origem da fabricação, que é onde se reúnem as informações necessárias para a apuração dos valores dos componentes deste bem. Em termos de números, a certificação, desde a emissão do primeiro certificado, que aconteceu no primeiro trimestre de 2009, vem apresentando uma curva crescente. Hoje temos cerca de 60 mil certificados emitidos. No último ano foram emitidos uma média de 4.800 certificados por trimestre. Destes, 26% correspondem à certificação de bens. E se pegarmos a soma do valor desses certificados de bens, seria equivalente a 4,72 milhões. Aqui, por esse número, você tem a quantidade de certificados de bens.
se esse bem ele foi comercializado 1.000 vezes, não vai aparecer nesse valor aqui de 4,72. Um bem de R$3.000 que emite apenas um certificado pode ser comercializado inúmeras vezes. Tendo uma visão geral aqui sobre os investimentos de exploração e produção e a fiscalização, até a sexta rodada, onde vigora a declaração de origem como comprovação de conteúdo local, observa-se que os investimentos somam aproximadamente 67 bilhões de reais, atualizados se não me engano, para o quarto trimestre de 2014. Ao passo que, a partir da sétima rodada, por traçar de rodadas de licitação mais recentes, temos um valor de investimento de 39 bilhões. E é consideravelmente maior os investimentos realizados em blocos de exploração em mar em comparação à terra. No caso, por exemplo, do Leilão 2, onde foram listados blocos no polígono pré-sal, você tem um percentual de 5% de investimento para os blocos em terra e 95% para blocos em mar. Esses blocos, alguns ainda encontram-se em fase de exploração, outros já foram devolvidos. É o que representa este gráfico. Então, a gente verifica que, em vermelho, a quantidade de blocos que ainda estão em exploração. Geralmente, a fase de exploração é variável, pode durar de 3 a 5 anos. No caso da segunda rodada, ainda tem alguns blocos de exploração. Mas até a sexta rodada, o que temos hoje são 53 blocos ainda na fase de exploração, que representa 15% da quantidade de blocos licitados. E da sétima em diante, 303 blocos em exploração, que representa 50% dos blocos licitados. Na linha laranja pontilhada, a gente colocou a informação da fiscalização de conteúdo local desses blocos. A fiscalização só ocorre após a devolução dos blocos. Então, é necessário esperar 3 a 5 anos, é necessário esperar os investimentos realizados ao longo do bloco para poder fazer a aferição completa do conteúdo local realizado. Chegamos ao índice para a rodada 7, onde foi implantado o sistema de certificação de 96% de fiscalização dos blocos. Falando um pouco sobre a evolução do conteúdo local, essa informação aqui baseia-se na declaração dos operadores, que são aqueles relatórios trimestrais de investimentos, ou anteriores à sétima rodada, os relatórios de gastos trimestrais. O que verifica-se aqui, nós temos duas linhas diferentes, uma para terra e uma para mar, é que para os blocos em mar até a sexta rodada, o percentual de conteúdo local declarado se situava com a média em torno de 90%. Com a padronização da metodologia de aferição de conteúdo local dos investimentos realizados, esse percentual de conteúdo local foi para um patamar em torno de 78%. Para os blocos em mar, observa-se uma variação aqui, de primeira a sexta rodada, entre 59% e 79%. E após a implementação da metodologia de cálculo de conteúdo local por meio de certificados, para um patamar em torno de 30% na média de 25%, com o mínimo de 18%, o máximo de 30%. Um ponto que sai aqui um pouco da curva é o BID 9, mas esses dados aqui baseiam-se nas declarações dos fornecedores, o que também encontram-se em auditoria. Neste momento, a ANP está fazendo um trabalho de auditoria em cima dos certificados que estão sendo revisados de acordo com os certificados emitidos. Eu espero que a apresentação tenha sido proveitosa a todos. Eu tentei passar uma ideia geral sobre o conteúdo local no contexto da ANP. Aqui estão os meus contatos. Caso tenha alguma dúvida, algum assunto que queiram se aprofundar, sinta-se à vontade para entrar em contato. Obrigado. Obrigado, Jonatas. E vamos passar agora para a apresentação do Mário, da ABIMAC. Então, fique à vontade, Mário, para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Meu nome é Mário Bernardini, já fui apresentado. E agradeço o convite para estar presente aqui com vocês. Então, vamos lá.
Eu vou falar um pouquinho mais conceitualmente sobre conteúdo local, porque eu acho que é isso que interessa para vocês. Mas vou dar alguns dados do que significa, na prática, a exigência de conteúdo local sobre a indústria nacional. Então, um laser é isso aqui. Se nós olharmos a formação bruta de capital fixo no Brasil no ano passado, ela alcança, pela nova metodologia, 1 trilhão e 100 bilhões quase de reais. Na antiga era da ordem de 900. Tá? E a máquinas e equipamentos representa 33% da formação bruta, 53% é construção civil e outros itens 14%. Tá? Dos 33, da pizza de 33, máquinas e equipamentos mecânicos, que a BIMAC representa, por sua vez, são 38% deste valor de 360 bilhões. Tem equipamento de transporte, basicamente caminhões e tratores, né, material elétrico e eletrônico, etc, etc. Então, nós estamos falando deste pedaço da formação bruta de bens de capital fixo. Tá? Então, vamos começar por aqui. O que representa a exigência de conteúdo local em máquinas e equipamentos, no faturamento da IBKM? Se eu pegar, por hipótese, o financiamento que é feito pela BNDES, que é praticamente o único que exige conteúdo local, nenhum outro financiamento exige, dos bancos estatais. Existe um pouco em compras públicas, mas muito pouco, e existe na ANP, como vimos agora. Mas o grosso do conteúdo local no Brasil, o grosso da exigência de conteúdo local no Brasil é do BNDES. Tá? Como contrapartida a investimento. Ele tem representado, vocês veem aqui, 21% do total do faturamento do setor de máquinas e equipamentos brasileiro, 18, 25, 24, este ano deve baixar para 20. E vocês notam que o faturamento do setor de bens de capital tem sido decrescente ao longo do tempo. Portanto, por mais importante que seja a política do BNDES, ele só obriga a ter conteúdo local em 20% dos equipamentos nacionais. Isso, então, vamos redimensionar, né, todo o arcabouço de conteúdo local. Parece que toda máquina nacional tem que ter conteúdo local. Não, absolutamente não. Se usar recursos próprios, não usar financiamento do BNDES, se usar recursos de terceiros, não usar financiamento do BNDES, não tem nenhuma obrigação de ter conteúdo local. Tá? Nós vamos ver o efeito disso mais para frente. Como estamos discutindo aqui política de conteúdo local, acho que é mais importante esse tipo de conceito do que como é que mede formalidades. Embora eu tenha observações a fazer no como é que mede. Aliás, eu vou fazer já. Quando a ANP diz que ela vai certificar o motor nacional, dividindo o conteúdo local pelo preço de venda, que inclui o PIS e COFINS, o que já é uma distorção, tá? E se vocês imaginarem que a indústria nacional de bens de capital, metade é valor agregado, grosso modo, metade insumos, metade valor agregado, o valor agregado, por definição, é nacional. É mão de obra, despesas gerais, etc, etc, lucro, tá? E imposto, um pedaço de impostos. Então, se eu importar todos os meus insumos naquele motor e só montar no Brasil, eu tenho um conteúdo local de 50% assegurado. Está claro? Então, quando ela exige 35%, ela está dizendo que eu preciso importar até serviços. Quando ela exige 60%, eu preciso comprar alguma coisa aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro problema de medição de conteúdo local. Tá? Então, conteúdo local, vamos lá, voltar ao tema. Ele é uma exigência que cobre uma parte pequena, 1/4 das vendas nacionais, e mesmo aqui dentro, eu satisfaço essa exigência usando 10% de insumos nacionais.
Naquela fórmula, se eu usar 40% de insumos importados, 10% de nacionais, e o meu valor agregado for 50%, eu tenho 60% de conteúdo local. Está claro? Eu estou mostrando isto porque se diz que isso é um dos problemas que o Brasil... Estão dando a culpa... O conteúdo local virou a genie da política industrial, então estão dando a culpa política ao conteúdo local de culpas que não tem, pela importância efetiva que eu estou mostrando aqui. Tá? Quando a gente vai olhar a participação de bens de capital mecânicos com exigência de conteúdo local, agora no consumo aparente, não no faturamento, consumo aparente o que é? O que a indústria nacional produz menos a exportação dela, ou seja, que ela vende no mercado interno, os bens de capital importados que aparecem nas contas da SESEX e os bens de capital importados que não aparecem nas contas da SESEX, que são via regimes especiais. Então nós temos um consumo aparente no Brasil. Vocês viram que o faturamento da BIMAC girava ao redor de 110 por aqui. Tá? Aí eu tiro a exportação da BIMAC, sobra o que eu vendo no mercado interno, que é isto. Eu aumento a importação, que é isso aqui, e ponho que os regimes especiais, que basicamente o que está aí é o que não aparece nas contas da SESEX, que é basicamente a admissão temporária. A admissão temporária não aparece em lugar nenhum nas contas nacionais. Se ela aparecesse, o balanço comercial ia ficar negativo em 30 bilhões, em 40 bilhões. Tá? Então, nestes volumes, agora, o conteúdo local cai a 10%. Está claro? Bom, vamos falar um pouquinho daquilo que eu adiantei um pouco. Política de conteúdo nacional mínimo. O que é uma política de conteúdo local mínimo? Ela é uma contrapartida, não é uma obrigação absoluta. Acabei de dizer, se eu for pegar uma concessão pública que me dá um direito de exploração de um bem nacional, a subsolo nacional é da União. Então, o petróleo, o minério de ferro, o ouro, o diaba 4, qualquer produto mineral é da União. Quando ela dá uma concessão, ela pode exigir contrapartida. Ela só exige no caso do petróleo. A Vale pode importar tudo. Não exige, não há exigências na concessão do pedido de pesquisa ou lavra de outros bens minerais, que não petróleo, não tem obrigações de contrapartida de conteúdo local. Tá? Quando se utiliza financiamento com recursos públicos em condições competitivas. Por que eu pus aí com condições competitivas? Vamos supor que o BNDES amanhã, por restrições orçamentárias, tá? Por que eu falo em condições competitivas? Se o BNDES for subir os juros, como a equipe econômica quer, para não fazer concorrência ao sistema privado, quando ele chegar num nível de juros equivalente, que não for mais negócio, acabou a exigência de conteúdo local. Eu quero que vocês entendam isso. Ela só existe se for vantagem eu usar o financiamento do BNDES. Se o financiamento do BNDES custar quanto de um banco comercial, eu vou usar do banco comercial, não tenho nenhuma contrapartida.